Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eu me chamo André Leung. O tema de hoje vai ser sobre como o Tai Chi Chuan pode melhorar o seu equilíbrio corporal. Eu vou falar mais especificamente sobre a queda em idosos, mas não se preocupe, se você não é idoso, esse vídeo também serve para você. Eu vou explicar também o porquê que o Tai Chi melhora a sua condição do equilíbrio corporal. E no final desse vídeo eu vou demonstrar, eu vou ensinar 3 exercícios que vocês podem fazer na casa de vocês sem nenhuma restrição que pode auxiliar no equilíbrio corporal. Para me basear nesse vídeo, eu selecionei 2 artigos científicos, que eles vão estar na descrição desse vídeo. Então eu fiz o quê? Eu fiz um apanhado geral, eu fiz um resumo e eu coloquei só os principais detalhes que vocês precisam saber em relação à queda e em relação ao Tai Chi. Tá? E o primeiro artigo que eu selecionei foi esse aqui, chamado Epidemiologia das Quedas entre Idosos no Brasil, uma revisão integrativa de literatura. Bom, esse artigo, ele reuniu vários artigos e, de acordo com o critério de inclusão e exclusão deles, eles chegaram a 35 artigos. E esse artigo ele afirma que a principal causa de mortalidade em idosos no Brasil é a queda. Então, eles associam essas quedas em diferentes cômodos da casa. Por exemplo, nos quartos, no banheiro, no quintal e nas áreas externas. E isso acontece principalmente no período noturno, quando a pessoa já tem um déficit, né? Vamos supor que se a pessoa tem um déficit visual, um problema visual, somado o período da noite, que está tudo escuro, então a condição de queda é muito maior. E nesse artigo, infelizmente, a incidência maior é em mulheres acima de 80 anos. E fora essas condições, eles associam as condições secundárias em relação a isso, que são as dores, uma delas são as dores crônicas. Então, quem tem dor, independente da causa ou independente da raiz do problema, a dor é um fator limitante. Então, se você quer movimentar, se você quer sair de um lugar para o outro, e se você tem uma dor crônica, isso te limita. Então, isso também te leva a uma condição de uma queda, né? De você ter uma probabilidade de queda maior. Outra condição é artrite, artrose. Então, quem tem artrose de joelho sabe muito bem, artrose de joelho, quadril, dedos, punho. Então, também tem essa condição limitante. A incontinência urinária. Então, a pessoa que tem essa dificuldade de segurar o xixi, prender a urina, né? E de repente ela chega aquela vontade, né, de fazer xixi, ela sai correndo. Então, ela também pode sofrer uma queda nesse período. Como eu falei, acima o déficit visual. Então, se a pessoa tem um problema de visão, independente do problema visual, ela também tem uma probabilidade maior, né, de sofrer uma queda. E por último, a bebida alcoólica. Então, todos nós sabemos que a bebida alcoólica ela altera o nosso estado emocional, o nosso estado de consciência e também leva à queda. E o segundo artigo que eu analisei é o Health Benefits of Tai Chi. Eles reuniram 120 artigos. E desses 120 artigos, eles analisaram 14. Então, 14 deles, eles afirmam que o Tai Chi Chuan ele tem uma excelente evidência científica. Então, eu vou mostrar aqui um quadro aqui, várias condições, vários problemas. Quedas, osteoartrose, Parkinson, problemas respiratórios, cardíacos, dores nas costas, enfim. O Tai Chi Chuan ele tem vários benefícios. Então, dependendo do problema, o Tai Chi Chuan ele pode ter um benefício maior, né, ou até um pouco menor, mas sempre a gente vai apresentar um benefício em relação ao problema. Bom, e por que o Tai Chi ele melhora, ele tem esse poder de melhorar o seu equilíbrio? Bom, primeiro que o Tai Chi Chuan é uma arte marcial. Então, quando a gente fala de arte marcial, a gente integra todo o corpo,
desde visão periférica, posicionamento de braços, posicionamento de tronco, posicionamento de perna. Então ele vai te dar essa consciência corporal melhor, ele vai te detalhar mais em relação ao que você já tem, né? Nós temos equilíbrio, mas quando você perde o equilíbrio, o Tai Chi Chuan ele tem essa condição de restabelecer esse equilíbrio para você, né? De acordo com a movimentação da arte marcial. E segundo a medicina chinesa, o Tai Chi Chuan é uma forma terapêutica também da medicina chinesa. E segundo a medicina chinesa, o Tai Chi Chuan ele melhora a circulação do seu sangue e do seu Qi. O Qi é a nossa energia vital, né? Então, quem não conhece o que é o Qi, então, se você não tem Qi, então a pessoa já não tem a vida, né? Então é um corpo morto. Sabe quando você acorda e já sente meio cansado, desanimado? Então essa condição de energia que a gente fala, né, do Qi, um Qi um pouco mais fraco. Então o Tai Chi ele tem essa ação, ele tem esse poder de melhorar a sua circulação do sangue e da energia. E fora isso, o Tai Chi, como a gente está falando de equilíbrio, o Tai Chi ele está sempre te desafiando, colocando em você no desequilíbrio para você equilibrar, né? De você ficar numa perna só e depois colocar o pé devagar no chão para se equilibrar, né? Essa alternância de peso faz com que você consiga ganhar mais o equilíbrio, tá? Então esses são os fatores, né? Essas são as razões porque o Tai Chi melhora o equilíbrio corporal, tá bom? Então agora eu vou apresentar para vocês os 3 exercícios para vocês fazerem na casa de vocês. Bom pessoal, então é agora a hora de fazer os exercícios. Então vamos lá? Então se prepare, coloque uma roupa à vontade, tá bom? Para que você fique mais confortável na hora de fazer os exercícios. Então vamos lá. Então primeiro exercício, então enquanto eu faço o exercício, eu vou narrando, assim fica mais fácil para vocês me acompanharem, tá? Então, posição inicial, o pé, largura do quadril, dos ombros. Eu vou colocar o peso direito, eu vou colocar o pé direito na frente e colocar o peso para trás. Olha lá, eu vou colocar o peso, deslocar para frente com o calcanhar para cima. E eu vou deslocar o peso para trás, colocando praticamente o peso do meu corpo no meu pé esquerdo. Então vocês vão sentir que a perna esquerda ela começa a dar mordida. Então desloquei e voltei. Tá? Então eu estou fazendo o movimento para frente, então praticamente o peso para frente, calcanhar subiu e eu voltei. Eu vou fazer de lado. Eu acho que a visão é bem melhor para vocês. Então estou aqui. Posição inicial, pé largura do ombro, do quadril. Então pé direito para frente, subir o calcanhar de trás. E eu transfiro o peso para trás. Então fico um pouquinho nessa posição e volto. Eu vou para frente. Cuidado para que quando vocês colocarem o peso com o pé para frente, não deslocar muito o tronco, porque a tendência é você se desequilibrar mais, tá? Então colocou o peso para trás e para frente, deixa o tronco, né, o máximo ereto possível. Claro que não precisa curvar para trás, tá? Mas fica numa posição que você perceba que o seu tronco está reto, tá? Então, frente, trás, frente e trás. Então, nesse exercício, eu posso evoluir com meus braços. Então, como ficaria? Agora eu vou fazer com a minha perna esquerda, tá? Vocês vão fazer tanto com a perna direita como com a esquerda. Eu vou fazer com a esquerda. Então, quando eu for colocar o peso para frente, eu vou fazer o movimento de abraçar. Eu vou afastar os meus braços, ó lá, abrir. E quando eu for jogar para trás,
eu abro. Mesma coisa com a perna, então eu desloco o peso para trás, peso na perna de trás, a ponta do pé para cima e os braços estica para trás, o máximo que vocês conseguirem, tá? Olha lá, fechou, peso para frente, cuidado para não inclinar o peso. Olha lá, aqui, para trás. Lembra da condição do joelho dobrado, tá? Então eu quero dar resistência na perna de trás, eu quero fortalecer para justamente trabalhar o nosso equilíbrio. Aqui, vocês vão perceber que a perna de trás é que sofre mais. Vocês vão sentir arder, dar uma pegada aqui mais forte, mas persiste. Olha lá, fechou, dobrou o joelho e voltou. Ó, mais uma vez, fazer desse lado aqui. Então, eu vou jogar o meu pé direito para frente. Fechou. Olha lá, joelho dobrado, o calcanhar esquerdo para cima, abraçou e voltou. Aqui e aqui. Façam devagar esse movimento, porque se esse movimento for executado rápido, dessa forma, por exemplo, se eu tiver pressa no movimento, se eu for abraçar e voltar, vocês vão perceber que o corpo vai dar uma balançada. Né? Tudo bem que a gente está trabalhando o equilíbrio, mas não é para desequilibrar demais. Então façam devagar, concentra o movimento, pensa na sua perna nessa hora. Ó, pensa na perna. Depois vocês vão se concentrar mais nos movimentos dos braços. Porque quem tem um problema de desequilíbrio, uma das causas é o quê? É o enfraquecimento, né? Você não tem força nas pernas. Então primeiro você precisa pensar nas suas pernas. Então faz o movimento. Se você não conseguir com os braços, se fica difícil, faz primeiro só os movimentos da perna. Depois se acrescenta os braços, tá bom? E quantas vezes você vai fazer esse exercício? 10 vezes de cada lado. 10 direita, 10 esquerda. Vocês vão repetir 3 vezes, são 3 ciclos. Então, 10 direita, 10 esquerda, fecha um ciclo. Aí de novo, 10 direita, 10 esquerda, fecha outro ciclo. Aí o último ciclo, 10 direita, 10 esquerda, tá bom? Então, 3 séries de 10. Agora o próximo é uma posição mais afastada. Então é um pouquinho mais afastado que seus ombros. Vocês vão dar como se fosse o pé direito na diagonal em relação ao pé esquerdo. Então se eu juntar os pés e fazer isso, também dá certo. Tá? Então, ou eu posso abrir aqui, assim afastado, e dar mais ou menos 1, 2 passos, ou vocês estão aqui com o pé juntos e dá 2 passos, né? Como se fosse 2 pés para diagonal, tá bom? A partir dessa posição, eu vou colocar o meu pé direito para trás. Então, tô vindo aqui, ó, devagar, fazendo isso aqui. É como se fosse andar, é como se fosse eu caminhar com meus pés afastados, mas a ideia não é essa, tá? Então aqui eu vou dar um passo para frente com o meu pé direito, com o pé direito de vocês. Aí com o mesmo pé direito, vocês vão para trás. Perceba que é importante a gente manter essa base dobrada, tá bom? E não ficar de pé. Olha a diferença, aqui eu tô de pé e aqui eu tô dobrado. Então eu tô aqui e eu dei um passo. Se ficar difícil, o que acontece? Vocês podem aproximar o pé e jogar para trás, né?
Ó, traz o pé aqui e abre, mas sem colocar no chão. Não dá essa pingada. Se fica difícil, ó, tudo bem, dá essa pingadinha e abriu para trás, tá? Se não, simplesmente deu o passo. Olha aqui a ideia de eu trabalhar o desequilíbrio. Que quando eu tiro o pé direito da frente, o meu corpo, ó, ele compensa jogando pro lado contrário, né? Porque como eu tô com uma base só, a tendência é fazer isso aqui. Tá? Então eu tô trabalhando o desequilíbrio e colocando o pé no chão de novo para me equilibrar. Então, ó, levantei ele, coloquei no chão, tá bom? Lembra, joelho é essencial pra gente estar dobrado. Aqui e voltou. Mesma coisa com o outro pé. Então, posição inicial, ó, um pouquinho mais afastado que os ombros. 2 passos para frente, né? Então eu tô na diagonal em relação ao meu pé esquerdo. Então a base dobrada. Vamos lá, então o pé esquerdo coloca para trás. Aqui. Então, mesma forma. No começo, é bom vocês se atentarem, olhem para o pé. Olha para o pé e vê onde está indo. Aí volta, veja onde ele se encaixa no chão. Quando você se acostuma com o movimento, você levanta e coloca, levanta e coloca já sabendo onde que o pé tem que ficar. Tá? Levantou, colocou. Mas no começo é difícil. É aquilo que eu falei para vocês antes. Se ficar difícil, ó, aproximou, segurou um pouquinho e voltou. Tá? Parece que é mais difícil voltar aqui, mas não. É mais fácil voltar e abrir. É mais fácil. Tá? Então assim é mais difícil, direto. Do ponto da frente, direto para trás. Tá bom? É mais difícil. Tá? Mas vai de cada um. Achou difícil? Volta e abro. Aí evoluiu, ficou mais fácil, aí dá o passo para frente. Tá bom? Vocês vão sentir bastante essa base aqui, a coxa queimando, tá bom? Mas essa é a ideia. Agora o terceiro é bem mais tranquilo. Eu vou estar na posição com os pés na largura do ombro. Então, basicamente eu vou afastar meu braço direito, levantando até o topo aqui, ó, da minha cabeça. E eu vou levantar o meu pé direito, o calcanhar do pé direito, eu vou levantar. Aqui eu vou voltar de novo. Eu faço a mesma coisa com o meu lado esquerdo, ó. Subiu, estica, porque a ideia é eu colocar o peso totalmente, eu vou desequilibrar o peso para o outro lado. Então eu estou praticamente jogando, como se fosse jogar o peso para o outro lado. Mas a ideia é vocês ficarem na posição, se equilibrarem e voltar. Bom, ó, subiu e desceu. Subiu e desceu, tá? De costas é mais fácil para vocês visualizarem. Então aqui, o braço direito com o calcanhar direito subiu, olha lá, ó. Então eu tô jogando o meu corpo para a esquerda. E ó, voltei, levantei o esquerdo e voltei. Olha lá, esticou, tá? Isso é mais simples em relação aos outros. É a mesma coisa. Da quantidade de repetições, façam 3 séries de 10, né? 10 direita, 10 esquerda, fecha um ciclo, 10, 10 o segundo ciclo, 10, 10 o terceiro ciclo. Então, pessoal, esses foram os exercícios que eu vim trazer hoje para vocês. Espero que vocês pratiquem semente e encaminhem esse vídeo para que mais pessoas possam se beneficiar. Encaminhem para os seus amigos, familiares, tá bom? Muito obrigado e a gente se vê no próximo vídeo.